Olá, nós estamos em mais uma série do Turismo Rural Memórias Femininas. Esse projeto nasceu num ano muito atípico, que foi no ano de 2020, num ano que nós enfrentamos ainda a pandemia da Covid, e foi um momento que nós encontramos para trazer boas lembranças, boas histórias, porque o turismo rural no Brasil e no mundo foi criado e concebido pela lógica feminina. Foram as mulheres que participaram do processo de construção, mas por algum motivo nunca foi relatado ou descrito em um livro. Tem muitas teses, dissertações de mestrado, mas nós nunca compilamos essas informações, e nesse momento que a tecnologia está muito a favor, né, do mundo, nasceu esse canal, que é um canal de YouTube, que é Turismo Rural Memórias Femininas, e agora, em 2021, que nós continuamos em plena pandemia, espero que no fim desse processo, mas estamos em pleno processo de pandemia ainda, março, mês das mulheres, mês que a gente demonstra esse papel feminino, nada melhor do que trazer à pauta esse projeto novamente. Por isso, a nossa gravação hoje vai ali para São José do Barreiro. São José do Barreiro é o interior de São Paulo. A nossa gravação ela começa com a Eliana Torres Ferreira, da Fazenda São Francisco. Eliana, esse projeto ele tem muito a ver, eu brinco que é uma colcha de retalhos, é como a história que Cora Coralina nos conta tão bem. Cada uma fala um pouco da sua história, cada uma relata um pouco, e não há pessoa melhor para contar um pouco, inclusive se apresentar da forma que você mesma, contar um pouco da história da fazenda, contar um pouco da história de como vocês conseguiram e conquistaram esse processo, que hoje já está muito. Vou deixar aqui a palavra com você. Agradeço a tua participação e de dizer que vai ser muito importante nós começarmos a contar um pouco da história da fazenda e dessa história toda ali de como começou tudo. Tá com você. Aqui a internet é falha, então nunca sabemos quando está ou não. Então, meu nome é Eliana Torres Ferreira Leite, sou da Fazenda São Francisco, São José do Barreiro, divisa com o estado do Rio. São José do Barreiro, São Paulo, já divisa com o estado do Rio. E a nossa história, não sei se é típica ou se é atípica, mas ela é muito verdadeira. Ela começou há mais de meio século atrás, quando eu conheci meu marido, e cada um já tinha seu direcionamento na vida, com outra profissão, na verdade, ele médico e eu dentista, mas um dia o meu sogro, que era o proprietário da Fazenda São Francisco, resolveu dividir as terras ainda com saúde, em vida, com muita lucidez, e chamou os filhos e quis que eles escolhessem o trecho de cada um dentro da propriedade. E como a Fazenda São Francisco ela havia passado por uma série de uma vida muito tumultuada, ela estava extremamente depauperada, em desuso e abandonada mesmo já fazia 20 anos. E então os três herdeiros escolheram, um deles, o agrônomo, mediu e fez todas as glebas, dividiu em pequenas glebas para o caso de dos herdeiros quererem trocar algum ponto, alguma terra, dividiu então a fazenda e os três herdeiros se reuniram em presença do pai. E foi muito gratificante, porque anteriormente a essa reunião, o meu marido, que é o mais velho, com receio de haver alguma animosidade entre os irmãos,
naquela época, e nós estamos falando da década de 80, fim de 70 e década de 80, 1980. Então, ele achou por bem escrever uma carta, que era uma comunicação muito comum na época, uma carta aos irmãos, dizendo que ele não gostaria de escolher nenhum trecho, que ele disponibilizava isso para os seus irmãos, os dois escolheriam o trecho que mais conviesse a cada um, e ele ficaria com o trecho que nenhum dos dois tivesse escolhido. E assim foi feito. Um deles escolheu o lado direito da estrada, o outro escolheu o lado esquerdo da estrada, e os fundos da fazenda ficaram para o meu marido, o Walton. E então, era uma questão meramente formal. Meu sogro queria apenas formalizar essa divisão, mas ele não queria, ele queria continuar a administrar a fazenda, que ele fez isso durante algum tempo ainda, bastante tempo ainda. Mas ele já queria realmente que cada trecho fosse delimitado. E aí, então, com cada trecho delimitado, cada um já poderia fazer alguma coisa. E nessas terras, como a fazenda, como eu falei, estava extremamente depauperada, nós passamos a ter um outro olhar para a fazenda, que foi o olhar de preservar, né, de consertar, vamos dizer. 1/3 da casa já havia caído. As terras da fazenda são do século XVIII, são 2 sesmarias ganhas pelo avô do capitão-mor, Antônio Ferreira de Souza, aqui da casa. Então, o final da construção foi de 1813. E a casa estava num estado realmente periclitante, e nós pensamos muito. Era uma época em que a conservação, a preservação não era presente na vida ainda dos particulares, e sim nas instituições, né? Os órgãos de preservação já existiam, mas as pessoas particularmente preservarem o patrimônio não era o comum, ainda mais um patrimônio que precisava de tantos cuidados, de tantas recuperações. Não houve, na verdade, um restauro na parte da fazenda, na casa sede da fazenda. Seria muita prepotência falar sobre isso, mas nós recuperamos da maneira que pudemos, a começar por colocar uma luz rural que não existia. Enfim, foi um longo trajeto, e nós, sem aporte financeiro para isso, né? Afinal, éramos jovens naquela ocasião, com filhos ainda entrando na adolescência, final da infância, entrando na adolescência, com muita coisa para ser direcionada para esses 3 filhos, mas resolvemos mesmo recuperar. E assim fomos, contratamos a equipe mais simples que alguém possa imaginar, era composta de 10 pessoas que ficavam de uma cidade vizinha, porque São José do Barreiro é uma cidade muito pequenininha, naquela época, 30, quase 35 anos atrás, não havia disponibilidade de mão de obra assim. Então, fomos a uma cidade vizinha, uma cidade maior, contratamos uma equipe que fazia muito a construção em terra, porque a casa, ela predominantemente é de tijolos de adobe e de pau a pique. Então, teria que ser alguém que tivesse pelo menos um pouco de conhecimento para fazer a recuperação dessas paredes, portas, janela, forro, soalho, fazer toda a recuperação, tanto do andar inferior quanto da parte superior da casa.
E aí começou a nossa alegria, nossa luta, mas também a nossa alegria. A casa mudou, a fazenda mudou totalmente a nossa vida. Nós estávamos direcionados a outras coisas, a outros pontos, mas passamos a ver a casa da fazenda e, posteriormente, quando houve a herança propriamente dita, passamos a ver a fazenda de uma outra maneira e nos dedicamos, enfim, são 2 vidas mesmo dedicadas à fazenda há muitas décadas. E como que o turismo rural surgiu? Nós recuperamos a casa, passamos a frequentá-la, já frequentávamos antes, trazendo os amigos e tudo, e assim ficamos por alguns anos, por uns 10 anos assim. Mas as condições financeiras foram mudando muito. Veio a década de 90 e houve aqueles vários planos econômicos que restringiam cada vez mais a atuação do meio rural nessa região, que é uma região bastante pobre, naquela época era uma pecuária leiteira sem relevância nenhuma, e nós estávamos com um déficit muito grande. E resolvemos, então, pensamos no que nós poderíamos fazer que não fosse alugar as terras, que nós não gostaríamos de preservar tudo, não queríamos alugar nem a casa, nem as terras. E aí, um amigo deu a ideia de nós fazermos alguma coisa como hospedagem. A cidadezinha precisava de alguns leitos, porque ela estava se candidatando à estância turística, e para ela conseguir esse título de estância turística, ela teria que ter alguma coisa rural. E nós resolvemos entrar sem saber absolutamente nada de turismo, de nunca termos lido ou visto alguma coisa, a não ser como turistas, mas sobre o turismo propriamente dito, não sabíamos absolutamente nada. E assim fizemos. Um belo dia, uma tia minha, que tinha uma pequena agência, falou, olha, vamos formar um grupo, dia tal, vamos começar essa hospedagem aí na fazenda. E assim nós começamos, sem entender absolutamente nada, sem ter colaboradores, e fomos começamos com um grupo e fomos seguindo. E aqui estamos faz 24 anos nessa luta com o turismo. E foi assim bastante interessante todo esse esquema, porque aí, claro, que o Walton ficou muito mais na retaguarda e eu comecei a fazer os cursos de capacitação, procurar Sebrae, comecei a ler muito, enfim. Depois, com o progresso da internet também, e de todo mundo entrando, né, para um outro tipo de que nós estávamos acostumados de mídia e tal, aí a gente começou a estudar mais, a se enfronhar mais, e, enfim, estamos aqui, já entramos há muitos anos, há mais de 10 anos, nós já conseguimos vários editais, entramos em vários editais culturais e fomos transformando a fazenda não é uma instituição, mas é um ponto, né, um ponto de cultura, digamos, porque a parte inferior da casa, a casa é construída de uma tal maneira que uma parte da casa tem porão, e a outra parte é rés do chão. Ela foi construída num barranco, como as fazendas de Minas Gerais do século XVIII. Eram assim, e essa também foi construída assim. E então, essa parte que foi construída e que o barranco ficou livre é a parte onde existe o porão. E esse porão nunca foi utilizado por nós. Ele, na verdade, no início da casa, ele era para secagem do fumo, porque a fazenda é tão antiga que ela é anterior ao café da região.
quando ela foi construída para cultivo do fumo, principalmente. Ela nunca foi de uma monocultura, nunca, nem na época do café. Ela sempre foi polivalente. E, aliás, ela era bem interessante o fato dela ser polivalente, porque ela tinha o café, ela tinha um pouquinho de gado, ela tinha alguma coisa de agricultura também. Isso tudo a gente sabe pelos inventários, pelo inventário do Capitão Mor, que o Estado de São Paulo procurou e fez todo um livro, na verdade, sobre esse Vale do Paraíba e as fazendas. Bom, mas então essa parte do porão que foi usada para a secagem do fumo, havia vários compartimentos, mas totalmente em desuso, tudo fechado, várias portas, tudo fechado. E eu sempre achando que a gente podia fazer mais alguma coisa pela fazenda, que ela era aproveitada, como eu continuo achando até hoje, e o meu marido dizia, mas o que mais você quer fazer? Digo, eu quero fazer alguma coisa, gente, eu quero usar tudo. Não tinha nunca vontade de usar aquele espaço inferior para aumentar a nossa hospedagem. Não, isso eu nunca quis. Mas aí começamos a trazer as escolas de São José do Barreiro para conhecer a casa, para contar um pouquinho da história, porque, afinal, foi, até onde se sabe, é a primeira edificação de São José do Barreiro. E, então, a contar um pouquinho da história da casa e a dar essa sensação de pertencimento aos estudantes da cidade, que não conheciam os patrimônios, na verdade, daqui. E aí, com isso de trazer os estudantes, resolvemos fazer uma sala que contasse um pouquinho mais, né, contextualizasse essa história, através de objetos, através de alguns livros, através de imagens. E aí nós começamos a juntar coisas da fazenda, objetos e tal, e até que, muitos anos depois, o Sebrae chegou e me deu uma ajuda para formatar aquela sala, para fazer realmente como se fosse um percurso museológico. E assim ela está formatada hoje como um percurso, e através dela nós já ganhamos editais do Ministério da Cultura, do PROAC, que é bastante importante, da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. É um programa de ação cultural, sempre em função da comunidade, né? Tendo a comunidade como base e a gente fazendo um projeto de envolvimento da comunidade para sempre mostrar o valor da preservação, o valor das raízes, do resgate histórico que a gente tem feito. Aí, depois da sala de memórias, a gente foi começando a ocupar os outros cômodos, né? Então, atualmente tem uma lojinha chamada Tentações de São Francisco, que também tem muito material das pessoas da cidade, de moças que bordam, que fazem um artesanato bem bonito. E também com os produtos da fazenda, né? Produtos não perecíveis, como os doces, compotas, geleias, conservas. Então, esse foi o outro cômodo da parte inferior. E assim foi. Depois, 2 cômodos da parte inferior, que nós fizemos uma sala de exposição do pintor Armando Viana, que nós tínhamos um acervo fechado dentro de um apartamento que quase ninguém via. Então, tem atualmente mais de 50 trabalhos, entre desenhos e aquarelas, óleo, pastel, enfim, um conjunto mesmo bastante representativo da obra desse mestre Armando Viana. E depois ficou um último cômodo que não tinha sido recuperado ainda, e que foi, em 2014, nós também recebemos um aporte de uma multinacional,
através de um aporte financeiro, né? Através de clientes, frequentadores daqui da fazenda e que já há tempos frequentavam e viam o nosso trabalho, conheciam o nosso trabalho. Então, através deles, nós ganhamos esse aporte para fazer a recuperação da biblioteca e poder, mais uma vez, ter um diálogo com a Secretaria de Educação da cidade para que trouxessem as crianças e a gente começasse a fazer alguma coisa. Depois, ainda está devagar essa parte, mas eu tenho, agora acabando, esperando que melhore a pandemia, vou começar novamente em conversação para a gente fazer uma dinâmica maior nessa parte da biblioteca, que atualmente já está catalogada de uma maneira bem simples e tal, e que consta principalmente obras de arte, e consta a história do Vale do Paraíba mesmo, do Vale Histórico, tem pouca coisa, mas do Vale do Paraíba, de um modo geral, sempre no sentido de que os estudantes e as crianças reconheçam o local onde nasceram e que tenham um apreço por ele e que sejam adultos, que se tornem adultos capazes de discernir de o que é a preservação e a importância dela para todos. E a parte superior é uma casa pequena, uma casa de 7 quartos apenas, e algumas pequenas salas, porque ao longo dos 208 anos que a casa existe, certamente muitas modificações foram feitas. Nós fizemos poucas, mas claro que alguma coisa foi feita, né? E então esses quartos é que recebem os hóspedes. São quartos muito simples, mas que nós procuramos não tirar a identidade deles. Então, de uma reforma anterior, nós podemos ver ainda o local onde havia uma porta, aquilo estava fechado e continua, então você nota perfeitamente que as portas entravam para dentro, um quarto dentro do outro, e nós preservamos sempre. E, enfim, aqui também nós contamos com muita coisa de família, né? Que veio principalmente da família do meu sogro, né? Os móveis, o mobiliário francês e tal, e alguma coisa também da minha família, muitas doações de pessoas que não querem um móvel velho, entre aspas, né? E doam, e num estado bem difícil, mas a gente manda recuperar e tal. Então, a casa não, é bem eclético esse mobiliário, não tem nada mesmo muito que identifique muita coisa daquele tempo, de 200 anos, não existe, com exceção de um único móvel que, em algum momento, ele foi embutido, é um louceiro Dona Maria I, estilo Dona Maria I, mas não se sabe também, em um dado momento, ele foi embutido numa parede de cozinha. É um móvel de sala de jantar, mas foi embutido e continua muito imponente e tal, e a gente sempre tentando conservá-lo. E essa é a nossa história, é a história, a minha história, né? Que, na verdade, eu nunca imaginei, né, que eu fosse ter duas profissões, porque eu continuo com a minha no Rio, com a profissão que eu exerço até hoje, e nunca imaginei que a gente fosse dar conta de fazer isso tudo, mas estamos aí nesse resgate da fazenda, e, enfim, e com a Andréia Roque nos incentivando sempre, muitíssimo, há muitos anos. Já veio a Andréia para cá e já se hospedou aqui conosco na fazenda, e sempre dando um grande incentivo. E a gente que deveria, né, ficar numa outra posição, digamos, quase que numa retaguarda nas fazendas, ainda mais
na minha família, eu sou uma pessoa que não sou do meio rural, sou do interior, mas não do meio rural. Então, que entendo muito pouco da dinâmica do gerenciamento de uma fazenda, né? E, no entanto, toda essa parte trouxe para mim um outro aspecto da vida que eu nunca pensei que eu fosse chegar até ele, e incentivando muito mesmo essa parte cultural em mim, fazer com que eu procure mais conhecimento sempre, inclusive o pedagógico, psicológico, para lidar com a hospedagem, né? E a parte de pedagogia, que não tinha muita coisa a ver comigo, com essa frequência dos estudantes aqui. E estamos nesse turismo que tem trazido muitas alegrias, é um desbravamento, é um mundo que a gente desbrava todos os dias, e que, enfim, dá muita alegria, dá muito trabalho, dá muita preocupação, né? É uma exigência muito grande da gente, você se exige muito, né, no receber, você se exige muito na sua postura frente à sociedade, frente a toda a parte de sustentabilidade da própria empresa, né, que as fazendas são uma empresa. Então, essa parte nos é muito cara, tanto que quando nós começamos a fazer a recuperação da fazenda, da casa-sede, nós iniciamos também a fazer uma recuperação do entorno, falando nessa sustentabilidade, né? Então, nós começamos a fazer uma recuperação do entorno, diminuindo a pastagem, que não era tão utilizada assim, porque a fazenda é muito maior do que o número de cabeças de gado que ela possui. Então, diminuímos bastante os pastos e deixamos toda essa recuperação natural, e como como eu já falei, são muitas décadas aqui, a gente tem o prazer de ver essa recuperação e se lembrar dela de 40 anos atrás e ver a maravilha que ela está hoje, preservação de nascente, recuperação mesmo só da Mata Atlântica, plantação de frutíferas, formando pomares, né, com espécies da Mata Atlântica frutíferas e também com outras, e, enfim, toda essa preservação. Agora estamos já há algum tempo tentando, mas está um pouquinho difícil, mas a gente está conseguindo, em conversação, num projeto que nós entramos com a SOS Mata Atlântica, a gente está homologando uma reserva preservada do patrimônio natural, uma RPPN. Mas que alegria! Eu não sabia que vocês estão homologando uma RPPN. Então, desde 2000 Andréia, nós estamos tentando homologar uma RPPN desde 2014, mas são tantos pequenos entraves, nada de grande, nada de Mas acontece que a gente tem alguns pequenos, tipo Furnas, que a nossa propriedade, há muitos anos atrás, na década de 1960, foi desapropriada, algum trecho com Furnas, então nós somos confrontantes, mas nós somos confrontantes porque veio a represa do Funil. Então, nós somos confrontantes apenas na época da seca, quando a represa baixa e aí nossas terras se confrontam. Nas águas, nas chuvas, não somos confrontantes. Então, enfim, alguns entraves de cartório também, algumas exigências que tivemos que refazer já por 2 vezes de referenciamento, enfim, mas nada que nos faça desistir dela, não. Nós estamos... Eu vou complementar. Você disse que você não é alguém que entende o universo rural. Depois de todo esse histórico, você não é só alguém que entende, como o casal conseguiu enxergar um formato de mostrar toda a história do rural do Vale, né? Então, vocês conseguem trazer
dentro de uma propriedade histórica aberta ao turismo, vocês permitem mostrar o melhor e as dificuldades do Vale. E eu acho que esse é o papel do turismo, eu acho que esse é o papel das pessoas envolvidas com o turismo, é demonstrar a realidade da ruralidade. E agora, falando de uma RPPN, você está me mostrando que vocês estão até renovando estratégias, trazendo... Eu fico muito feliz e eu acho interessante que essa nossa conversa, que é um café com prosa virtual, a gente sempre teve, né? Mas a gente nunca gravou de uma forma como está sendo gravada hoje, para as pessoas poderem assistir e conhecer todo um processo histórico que aí você, os seus vizinhos, tem várias mulheres rurais aí da região, né, que enfrentaram o turismo. Nossa, nosso café, para mim foi muito proveitoso. Eu soube de muita coisa, mas eu acho que vai ser para muita, para muita gente também, Eliane. Queria te agradecer, dizer assim que nesse período de pandemia, que está um período difícil, esses momentos de lembrar bons momentos é muito bom. Eu acho que faz com que nós nos fortalecêssemos, trazemos novas diretrizes, e eu pessoalmente fico muito contente da nossa conversa e mais contente ainda de entender sobre as RPPNs que eu não tinha a mínima ideia. Bom saber disso, bom saber, e manda notícia sempre, que por enquanto virtual que seja, mas espero que brevemente a gente volte a tomar aquele café que faz uns 10 anos que a gente não tomou. Não, André, realmente essa oportunidade virtual, como você mesmo falou, há 10 anos a gente não toma, e, no entanto, nós estamos nos vendo muito mais vezes durante a pandemia, né? Então, dá essa oportunidade também e de conhecer um pouquinho mais o trabalho de cada fazenda. Olha, eu vou finalizar, mas vou te contar, e para todos, uma coisa engraçada. Cada fazenda, você sabe disso, é um mundo totalmente diferente do outro, porque as famílias são diferentes, as pessoas, a ocupação dessas fazendas foi diferente. Então, cada fazenda tem a sua história. E achei muito engraçado uma vez que veio um casal fazer uma visita aqui, ele não veio se hospedar, veio só para fazer o programa que a gente tem para não hóspedes, que é um programa de visitação histórica orientada. Esse programa é feito por mim ou pelo Walton. Só, não temos monitores, nós dois é que nos dividimos de acordo com a oportunidade, o trabalho de cada um naquele dia. Bom, mas então veio um casal e se sentou num banco ali do jardim, enquanto eu falava um pouquinho e mostrava e tal, porque é uma visita bastante interativa, eu sempre procuro saber qual é a intenção das pessoas que visitam, o que elas gostariam de reconhecer, de saber, de conhecer, de saber e tal. Então, nesse momento, nós estávamos sentados ali no jardim, e eu falando um pouquinho sobre a parte externa da fazenda e tal, e aí, quando eu me levantei e falei, bom, vamos entrar, vamos fazer um percurso pela parte inferior primeiro. O senhor, meio mal-humorado, disse assim para a esposa dele, eu não vou, eu vou ficar aqui. Aí eu disse, mas meu senhor, a visita, como eu já havia prevenido antes, ela dura em torno de 1h30. Ela não é uma visita rápida. E depois a gente lá em cima tem um café, a gente serve e tal. Ele disse, não, eu não vou. Não, quando chegar a hora do café, me chamem aqui. Mas eu não vou porque a fazenda é tudo igual. Essas fazendas antigas, eu já fui a vários, são todas que têm
porta grande, janela grande e a história de um barão. Então, para mim, não interessa, não. Eu vou ficar aqui nesse ar fresco do jardim. E olha, certamente observou muitos pássaros. Certamente pode não ter escutado a história, que é uma boa história, mas no fim tomou o seu café. É, é. Olha, Eliane, muito obrigada. Obrigada, Andréia. É bom te ver nesse encontro que seja virtual, dizer o quanto me é grato ter vocês na minha história também, porque estar aí cada vez que eu preciso fugir do mundo, eu vou para a sua região, que me é um lugar que eu gosto tanto, né? Então, como é bom ter vocês na minha história. Um grande abraço. Obrigada, Andréia. Que a gente Obrigada mais uma seja. vez. E até o próximo Café com Prosa. Até o próximo Café com Prosa. Tchau. Tchau, tchau.